né? Quer dizer, é uma coisa, um sonho bastante equivocante, que as interpretações são múltiplas e veio dentro da clínica, dentro daquele momento, etc. Não se trata de interpretar esse sonho, mas se trata da gente poder pegar esse jogo xistoso, né, que remete a esse presente, que é um presente que é para o avô, que o pai quer dar para o avô não diz o que é, aí o pai pergunta para a criança, aí a criança devolve para o pai. Enfim, um jogo aí, né, desses três personagens, que, na verdade, fazem mais do que três personagens, porque são dois filhos e dois pais, né? Então, tem toda essa trama, digamos, essa trança, né? Que eu achei muito... E trama e trança tem a ver com esse momento do Lacan para tratar as questões do pai. Eu achei muito interessante. E a leitura que eu estou fazendo agora, desse joguinho, desse acontecimento, vamos falar de sonho, porque eu não vou tratar como sonho, é uma cena. É essa. Logo quando eu fui escrever essa cena, me ocorreu uma dificuldade muito grande para eu me referir aos três personagens. Já que os três personagens, quando eu falava o filho, qual filho eu estava falando, né? Porque tinham dois filhos. Quando eu falava o pai, de qual pai eu estava falando? Tem o pai e o pai-avô, que também é pai do pai. Então, essa dificuldade me fez pensar nas múltiplas funções do nome do pai. E no fato do Lacan chamar os nomes do pai. A essa altura, o Lacan está falando os nomes do pai, né? Tranquilamente. Então, vamos demarcar três tempos distintos nessa cena. Vamos lá, dividir em três partes. Primeiro, o jovem pai, enquanto filho, se dirige ao velho pai e pergunta que presente que o senhor quer, tarará, tarará. Segunda parte, o jovem pai, enquanto pai, se dirige ao filho criança, né? E pergunta para ele, então, o que ele acha, né? Que poderia se dar um presente para o avô. E a terceira e última etapa, a parte da cena, o filho, a criança, responde ao jovem pai, situando já num outro lugar. No primeiro momento da cena, o sujeito se perde na fixação do objeto que falta ao outro, portanto, o objeto da demanda, ou seja, ele quer saber o que falta ao pai, né? Ao pai-avô. E dessa maneira, ele se oferta, e essa oferta aplacaria, então, essa falta radical, né? E, ao aplacar essa falta radical, o sujeito, de alguma maneira, se protege do confronto com o desejo, né? O desejo é enigmático. Saber o que vai dar para o outro é da ordem da demanda, não é da ordem do desejo, né? O velho pai, indicando assim a face real do objeto, ou seja, o objeto causa, ele provoca uma articulação entre os dois outros personagens, ou seja, o silêncio do pai, né? Mostrando, portanto, a face real do objeto, aquilo que não pode ser nomeado. O avô não diz o nome do que ele quer, né? Então, isso é que eu chamo da face real do objeto. Ele provoca causa. Causa de quê? Causa de desejo nos outros dois personagens. E os outros dois personagens ficam procurando qual é esse objeto, né, que eu estou tomando aqui como um objeto fálico, um objeto que pode ser falado, né? E é assim que se estabelece a lei do desejo, né? É exatamente diante dessa transmissão geracional, né, onde, nessa transmissão, o que vigora é algo que é não dito. É o não dito que vigora, é o não dito que dá valor, que dá peso, né, a isso que vai estabelecer a lei do desejo, né? Tanto a falta. O velho representa o pai morto. O pai morto porque está no final da vida, do qual se deve incorporar a força. Aí eu estou fazendo uma analogia, né, com o mito do assassinato do pai. O objeto do desejo, o objeto pequeno A, é um pedaço arrancado do outro, né? Então, esse jovem pai, quando se dirige ao pai-avô, né, e pergunta a ele, se depara com esse final de vida, com essa fragilidade, etc., de alguma maneira ele se depara com aquilo, né, aquela falta
que para ele, né, foi arrancado, que para ele se constituiu objeto, né? Constituindo aquilo que eu tão, dedicadamente chamo de a falta dele em mim. Porque aquilo que falta ao pai, essa força que já está faltando ao pai nesse momento, na verdade, dela advém, né, a vida desse filho. Então, a falta dele em mim, aquilo que falta a ele está em mim. Né? Assim se explica o lugar que esse jovem pai se sente um pouco culpado, digamos assim, né? Ressentido, e ele se coloca diante desse abatimento do envelhecer e dessa impotência diante do envelhecimento do velho pai. Ou seja, diante da pergunta quem sou eu, ou a pergunta qual é o meu desejo, essas perguntas se equivalem, né? Do pai vem um nome que diz apenas tu és. Né? E quando vem um nome, né, para responder quem sou eu, qual é o meu desejo, a gente lembra que o Freud diz que o nome é a morte da coisa. Né? Então, tu és, em francês, tu es, remete a algo que morre, algo que amortece ali no outro, né? No filho. Então, ao mesmo tempo que a função paterna dá um nome, ao dar um nome, ela introduz a castração. Porque, ao dar o nome, alguma coisa ali é perdida. Né? E é perdida nesse nome, nessa nomeação. Eu, na segunda-feira, vou falar sobre nomeação, a partir da garantia, etc., e vou levar alguns elementos disso. Né? Agora tem um recorte aqui do Lacan no Seminário 1, é um recorte longo, mas é simples, é fácil. No simples fato de que eu me defino em relação a um senhor como seu filho e que o defino a ele como meu pai, há algo de tão imaterial quanto possa parecer. Pesa tanto quanto a geração carnal que nos une. E mesmo, praticamente, na ordem humana, pesa mais. Porque, antes mesmo que eu esteja em condições de pronunciar as palavras pai e filho, e mesmo se ele está gaga, vai, é assim mesmo que o Lacan diz, e não pode... Vai, gente, peraí. Ah, sumiu aqui. Peraí um minutinho. E mesmo praticamente na ordem humana, pesa mais. Porque antes que eu esteja em condições de pronunciar as palavras pai e filho, e mesmo se ele está gaga e não pode mais pronunciar essas palavras, todo o sistema humano em volta já nos define com todas as consequências que isso comporta, como pai e filho. Está no Seminário 1. Assim, o Lacan tenta situar a nova ordem na qual o sujeito se reconhece na organização social, a ordem significante. Então, é curioso, né? Porque aí eu, pelo menos, entendo assim, que o Lacan está dizendo que a função paterna ela não está restrita à figura do pai enquanto tal. Ele diz que mesmo que o pai não encarne essa função, ele diz que há no sistema humano algo em volta que imprime esse posicionamento, né? Essa articulação, essa ordem significante, que é a cultura, portanto. Como diante da morte não há significante suficiente que dê conta, o sujeito necessita de um trabalho de luto que restabeleça a ordem narcísica necessária para fazer frente a esse retorno do real. Nesse lugar, surge a especulação em torno do presente. Que presente seria esse? Um presente especial, um presente para além da possibilidade comum de troca, um presente que não se compra com nenhum dinheiro, um presente que tenha valor de felicidade, de completude, enfim, um presente impossível. Impossível no sentido de ser nomeado, nominado, né? Um presente que não se pode falar. O valor do ritual é de mediatizador entre a falta real e a ordem significante.
É uma tentativa de pagar a dívida impagável, sacrifício ao pai em lugar de sacrifício do pai. Eu estou falando desse mediatizador e desse ritual como essa ceninha, esse jogo dele perguntar ao filho, o filho responder e tal. Isso estou me referindo a isso como uma montagem, um ritual. Assim, situamos a primeira parte da cena, na qual o jovem pai, enquanto filho, está como sujeito da demanda, né? Ou seja, ele quer, de alguma maneira, cobrir a falta que ele vê no pai, no velho pai, né? E assim se protege do desejo. Didier Vai, tratando do nome próprio, nome do pai e nomeação simbólica, ele diz: é nesse instante em que o significante S1, no lugar de agente, se mostra impotente para responder ao que foi, que uma outra dimensão, além daquela do nome próprio ou do ideal do eu, vai ser requerida, a do sujeito do inconsciente, sujeito barrado. Assim nasce a indagação: quem sou eu, diante da demanda do outro, que queres de mim? Bom, vamos agora à segunda parte da cena. O jovem pai busca no filho criança o objeto imaginarizado que o perpetuaria depois da morte, e dessa forma procura compreender a relação da dívida simbólica. Por que eu estou dizendo o objeto imaginarizado que o perpetuaria depois da morte? Porque essa é a função que Lacan algumas vezes designa para o filho, né? O filho é aquilo que vai ficar do pai, né? Que vai, de alguma maneira, tornar esse pai presente para além da morte. Então, o pai fica nessa posição. Se eu não sei, meu filho sabe como fazer um pai feliz. Olha só, ele se refere ao filho como o filho é o objeto que o faz feliz, que o completa, né? O narcisismo do pai. Vamos agora, então, para a terceira cena. Quando a criança, respondendo ao questionamento sobre o objeto que falta, faz um jogo chistoso a partir do lugar do nonsense, que o significado paterno ressurge na linguagem como inquebrantável, reincidindo o processo de simbolização e devolvendo a pergunta, como se a criança dissesse para o pai, jovem: tu deves o que eu devo. Ou seja, o presente que você tem que dar para o teu velho pai é o mesmo que eu dou a você. E aí ele passa adiante a dívida. Eu me lembrei aí da brincadeira do anel, né? A gente vai passando o anel, na verdade, o que você passa, tem um anel na sua mão, não tem, não importa. Mas o que se passa de mão em mão é uma falta. Essa falta é que faz o jogo se ser jogado, né? Isso só é possível se nós supusermos a intermediação da linguagem com seu esgotamento na morte, lugar da significância. Porque o limite da linguagem, na ordem significante, é a morte. Eu já disse que para a morte não há significante. E é aí, na linguagem, que concebemos o elemento feminino, necessário a essa linhagem de machos, nessa cena, né? Apresentada na nossa cena. Linguagem com o seu teor de não toda, com o seu gozo a mais, sempre a ser dito, apontado para o gozo do outro, com a qual a mulher tem relação. Isso Lacan fala no Seminário 20. Né? Ele fala, de alguma maneira, dessa função de não toda da linguagem, ele relaciona essa função de não toda a linguagem, que eu já mostrei, com o limite da morte, ele relaciona com o feminino, no Seminário 20. Bom, então tá aí, essa é a ceninha. Alguém queria fazer algum comentário? Eu acho que depois eu vou continuar, mas eu queria colocar à disposição de vocês, explorar mais esse joguinho. Então, alguém quer fazer algum comentário? Tereza, hoje eu estou achando incrível você ter citado essa brincadeira do passanel, porque hoje eu passei o dia pensando nisso. Estou assim chocada. Gente, telepatia, eu e Tereza. Aí
Pensei muito sobre isso hoje mesmo. E me parece, assim, eu já brinquei disso com os meus filhos, por exemplo, e tem um certo fascínio nessa brincadeira. A coisa do passar o anel traz uma... Tem algo de um segredo ali, parece. Eu queria que você falasse um pouco mais disso. E a regra do jogo, pelo que eu pensei hoje, é que se o adivinhador não adivinha, ele passa a ser o passador. E se ele adivinha com quem está o anel... Ai, meu Deus, agora me embolei. Se ele adivinha com quem está o anel... Ai, agora eu não lembro, é ao gente, da contrário. regra. Se ele adivinha com quem está o anel, ele passa a ser o passador. Isso. Se ele adivinha, ele é premiado. O prêmio não interessa muito, né? Interessa é que como adivinhar o efeito da falta. Isso é que eu acho que é interessante nesse jogo. Porque tem um anel ou não tem? Não se sabe. E isso fala muito da questão do significante. Significante significa ou não significa? O sujeito está entre um significante e o outro. É um ou é o outro? Então, o jogo de passar o anel, ele exatamente passa essa divisão. Tem ou não tem anel? Está aqui ou não está na mão ou não está na mão? Já deixou, entendeu? Ou seja, na verdade, o que está sendo passado ali é uma falta. Uma falta de saber. Uma falta de saber. Né? Mas alguém queria fazer algum comentário? Por favor, a resposta do jovem filho foi o pai. Um pai, ele diz. O jovem filho diz, você dê um pai. E eu estou esperta, estou vendo até as coisas que as pessoas estão escrevendo. Gente, é muito estranho esse negócio no celular, muito pequenininho, mas enfim. Alguém mais fazer algum comentário ou alguma pergunta? Que agora eu vou voltar para a minha viagem no seminário. Eu tenho mais uma. Esse tu és que você falou, é isso de alguma maneira que o sujeito demarca numa análise e tenta, de alguma forma, ultrapassar? Eu diria que sim, eu só não sei se é só numa análise, né? Porque eu acho que essa questão se coloca todo o tempo, independente. Lógico que numa análise ela vai ser recortada e o sujeito vai ser levado a completar. Tu és o quê? Né? Agora, essa pergunta agora está mais clara. Mesmo que não haja análise, essa pergunta está sempre assim, tu és mulher, tu és Natália, tu és menina, tu és loura, tu és... Entendeu? Tá o tempo todo, porque essa pergunta é a questão da identidade. Né? Mas, ao dizer que tu és qualquer coisa, você, de alguma maneira, entra no registro da perda. Porque você é isso e não é outras coisas. Entende? Por que o Freud diz dar nome, nomear, é a morte da coisa, a representação é a morte da coisa. Porque se eu reduzo você, quando eu falo você, já estou reduzindo, mas a coisa em si, o real do sujeito, é reduzido a um nome, ou é reduzido a ser menina, ou é reduzido a ser professora, enfim. Quer dizer, qualquer designação que se dê, né, ao falante, ele reduz aquilo. Portanto, trata-se de perda. Nomear é marcar uma perda, portanto. Né? Bom, então vamos agora entrar aqui no seminário. Na nossa viagem pelos seminários de Lacan, nós estávamos começando o seminário 22, RSI, o seminário de 1974 e 1975. Esse RSI, em francês, heresie, é heresia, também soa em francês como heresia, né? E, assim, nesse momento de Lacan, como o pessoal costuma chamar, o último Lacan, o ultimíssimo Lacan, como se referem ao Lacan nesses seminários,
os millerianos gostam de usar essa designação, último Lacan, ultimíssimo Lacan. O Lacan ele usa as palavras, né, como se fossem verdadeiros, como é que se diz assim, peso de sentido. Qualquer coisa que ele fala, por exemplo, quando ele nomeia RSI, esse seminário, tem muito sentido. A gente poderia, acho que, falar, dar vários seminários para falar disso. Por que ele bota RSI? Podia botar SR, SRI. Ele bota isso, ele associa com o nome heresia, ele mesmo que faz essa ligação com heresia. E o que ele quer dizer com heresia? Herege. Né? Vamos só ficar com a questão agora, porque eu vou tomar esse seminário pela via do nome do Pai. Então, essa questão vai ser, de alguma maneira, perguntada, vai ser dirigida a o que há de herege no Pai, o que há de heresia na função paterna. Né? Bom, nesse seminário ele vai trabalhar com os nós a partir da figura topológica do nó borromiano. Aí eu pedi a alguns, talvez não tenham visto, eu pedi o Alexandre para colocar. Alexandre, bota aí o nó borromiano, por favor. Bota o primeiro. Quer dizer, é o segundo desenho, mas é o primeiro nó. Alexandre. Pronto. É tá? esse? É esse. Esse é o nó borromiano, tá? É um nó borromiano aplanado, como Lacan diz, né? Quer dizer, ele está depositado sobre uma superfície, ou está desenhado, que dá no mesmo, né? Mas é o nó apoiado numa superfície. Todo mundo, alguns já sabem, outros não. O segredo desse nó é que cada argola dessas passa sempre por cima e por baixo, por cima e por baixo, por cima e por baixo. Tá? Pode tirar, Alexandre. Agora eu vou precisar aqui da minha imagem. Vocês estão vendo isso aqui, gente? É muito esquisito da aula de Zoom. Meu Deus do céu, da aula, da seminário. Vocês estão vendo isso na minha mão? Era lá, aqui. Aqui, o nó, estão vendo? É um preto, um branco e um vermelho, tá? Isso é o mesmo nó que o Alexandre colocou ali. Só que eu vou mostrar para vocês que o que há de particular nesse nó, que não é aquele nó, né, que chama olímpico, né? É o seguinte, se eu solto um elo, os outros dois também se soltam. Essa é a condição para ser um nó borromiano, e isso tem tudo a ver com a questão da inserção do sujeito na cadeia significante. Isso tem tudo a ver com a marca do desejo, né? A entrada do desejo nesse momento. Então, outra coisa interessante é que, olha como Lacan trabalha, é assim um negócio esquisito. O nó borromiano também é chamado de nó borromeu, ok? Nó borromeu, nó borromiano. Só que o Lacan ele usa le nœud borromien, e ele faz questão de dizer que esse meu do nó borromeu, ele quer dizer o nó que é dele. E não é à toa que ele diz isso, o nó que é dele. Esse nó borromiano é uma figura topológica, veio lá da matemática, tem lá o uso que eu não sei. O que o Lacan faz é pegar esse nó e fazer um nó dele. E ele ainda diz mais, se vocês quiserem trabalhar com o nó, depois ele vai falar de outras figuras topológicas mais complexas, vocês têm que fazer o nó de vocês. Vocês têm que pegar o nó para vocês, na mão, assim como eu peguei, toda desajeitada, mas peguei, né, o nó. Então, ele diz o seguinte, que ele vai pegar o nó lá da topologia, da matemática, vai fazer o nó dele, borromeu, ele fala, né? Borromian.
Então, ele vai fazer o nó dele a partir dessa figura topológica. E ele diz que cada um pegue e faça o seu nó. Brinque com o nó, use, enfim, amarre o nó, é muito difícil. A gente, primeiro, não adianta nada falar para vocês fazerem, porque eu, há uns 2 anos atrás, comprei uns araminhos e tal, comecei a fazer, porque a gente tem um pouco de, digamos assim, de recusa em fazer isso, porque é esquisito. E quando você começa a fazer, você se sente assim um imbecil. A coisa mais simples do mundo, eu estou falando aqui, vocês estão entendendo, né? Parece simples. Pega e vai fazer. É um desafio, é um desarranjo, e poucas pessoas conseguem brincar com isso. Eu mesmo brinco assim muito de vez em quando. Então, o nó Borromeu é uma amarração tal de argolas que se desfaz totalmente, basta se soltar uma delas. E o toro é uma superfície que, por seu reviramento, conflui dentro e fora. Peraí, gente, um minuto, eu vou pegar aqui a figura do toro, eu guardei, eu não mandei para o Alexandre, mas eu vou mostrar para vocês. Alexandre, por favor, você pode mostrar a banda de Möbius, porque a banda de Möbius vai introduzir a questão do toro. Tá aí, gente, a banda de Möbius, vocês estão vendo? Ela tenta pensar onde é o dentro e onde é o fora, né? Essa banda de Möbius, o fora vai para dentro, dentro vai para fora, ok? Então, essa mesma lógica, né, do dentro e fora, do não se limite dentro e fora, ele usa aqui. Vocês estão vendo? Joga a minha imagem aí, Alexandre. Essa não deu tempo de mandar para vocês. Vocês estão vendo? Só que aqui não é uma banda, é uma figura topológica, na verdade, é uma figura tridimensional. Mas vejam que ela também não tem dentro e tem fora. Sobe só um pouquinho a imagem. Tá bom? Mais um pouquinho para o lado esquerdo. Foi? O direito. Pronto. Foi? Agora aí dá para ver melhor. Tá? Então, é a mesma lógica da banda, né? Não tem dentro e não tem fora. Essa é o toro. E ele vai trabalhar com 1000 toros, eu não vou mexer muito com toro, mas essa lógica do dentro e fora é importante. É importante porque quando há nomeação, se nomeia, mas se deixa alguma coisa de fora. A função paterna é sempre uma função falha. Então, é isso que ele pôde mostrar com as figuras topológicas. Ele usou as figuras topológicas para mostrar isso, né? Eu também costumo alertar e trabalhar que essa banda de Möbius, mostra outra banda de Möbius, mostra outro nó borromiano, aquele que é no ar, a terceira figura que eu mandei para você. Então, aí está longe, Alexandre, pequititinho. Aí melhorou, tá ótimo, tá bom. Então, aí esse é o verdadeiro nó borromiano que não está planificado. Ele não é um desenho, ele é tridimensional. É essa figura, né, que o Lacan privilegia, né? E ele delimita espaços, né? Espaços tridimensional. Qualquer movimento que se faça com essas argolas, os espaços se modificam. Obrigada, Alexandre. Pode tirar. Então, outra coisa interessante é que pode-se fazer um nó borromiano com banda de Möbius. Como? Cada vez que uma argola... Essa aqui não dá porque ela é arame, né? Enfim, eu mal consegui fazer. Mas cada vez que há um encontro... Aqui estão vendo o encontro do vermelho com o branco lá, né? Cada vez que encontra uma argola com a outra, e aqui argolas são arames, se a gente estiver trabalhando com banda, né, fita, em vez de arame, uma fita,
cada vez que encontra, essa fita vira, como a banda de Möbius que eu mostrei para vocês. Ela vira do avesso. Então, a cada encontro entre uma linha e outra, digamos assim, faz uma virada, né? Bom, era isso que eu queria introduzir, mas estamos mais um pouquinho. Borromeu. Então, Lacan continua fazendo uso dos desenhos do nó borromiano e do touro para articulação do real simbólico imaginário, jogando, né, provocando essa ideia de heresia, como forma de situar seus efeitos no funcionamento psíquico. Então, ele introduz essa ideia de uma heresia, né, para designar os efeitos da nomeação, da função paterna, da entrada na cadeia significante, como algo da ordem da heresia. Ele fala depois de um tal de nó de 4, que eu não vou fazer aqui porque eu não consigo, né? Mas, enfim, em cima desse nó borromiano de 3, ele pega uma terceira argola e vai passando por baixo, por cima, e ele diz, então, que ele diz que esse é o verdadeiro nó, o de 4, porque é um nó amarrado. Esse quarto elo que ele insere no nó de 3, ele, de certa forma, amarra mais. Só que, para complicar, ele diz o seguinte, o nó de 4 pode ser o de 5, de 6, desde que haja mais um. A Flávia vai falar de mais um aí um dia desse qualquer, no intercartel. Vocês veem a importância desse mais um, né? Que é um lugar, mas também é um lugar significante que vai fechar e abrir ao mesmo tempo. Porque quando eu coloco o quarto elo e fecho, portanto, o nó de 3 com o quarto elo, ele diz, não, mas eu estou abrindo para o quinto e para o sexto. E aí ele fala do encadeamento. De novo, apontando para a questão, como eu posso compreender, do nome. Da mesma maneira que nessa cenazinha que eu trouxe para vocês, né, do pai em 3, eu chamei de pai em 3 tempos, pode ser 4, 5, 6, do presente, e presente é esse que rola de pai para filho em todas as gerações. Que presente é esse que a gente deve e que não pode ser nomeado, né? Que é impossível de ser nomeado. Que dívida é essa que é impossível de ser paga? Eu acho que é assim que o Lacan fala, né, quando ele nos traz essa questão dos nós, do quarto elo, do quinto elo, etc, etc. Agora, ele diz que se não tiver o quarto elo, quer dizer, o quarto elo é um tipo de amarração, não é o elo que interessa. É essa amarração a mais, esse mais um elo. Não é, a gente talvez chamasse o nó com 3 elos e a gente chamasse mais um elo. Em vez de chamar de quarto, mais um elo. E o quinto também seria mais um elo. E o sexto também seria mais um elo. Ou seja, o nome do nome, que tem a ver com a dívida simbólica, a dívida impagável, mas que se paga sempre. Então, podemos pensar que esse mais um elo, tem o papel de fundador. Eu, pelo menos, faço essa ligação. É aquele, pelo menos o mais um, que não é a função fálica. O último elo, que pode ser o quarto, ou o quinto, ou o sexto, é o mais um elo, ele fica como se fosse na porta, né? Aí, voltando a essa ideia mebiana, essa ideia do toro, dentro e fora, ele fica na porta, possibilitando entrada e saída, né? Possibilitando a abertura de uma série, mas de uma série que não se fecha. Seria essa a função nomeante do nome do pai? Gente, é isso que eu queria. Ih, gastei 1 hora, mas o Alexandre disse que a gente pode ter 15 minutos para o debate. Da Márcia. Borromeu articula trabalho de análise. Ah, não consegui ler. Não dá para falar, Alexandre? Como é que é? Tá aqui. Borromeu articula... Posso falar também. Não fala, meu. Então, porque me impactou na sua fala, eu fiquei pensando nessa colocação do Lacan, né? Do Borromeu
cada um com o seu. Aí eu fiquei articulando isso ao trabalho de análise, né? Onde, por exemplo, brincando com o meu nó, né, teria aquele momento da imbecilidade, ou instante da imbecilidade, de como, né, articular, ou o momento de construir alguma coisa. Enfim, é um trabalho de análise, o vai e vem, né, numa análise. E aí eu estava observando o borro de borrar, né, que na língua espanhola tem a ver com o apagado, o silenciado, né? O que está silenciado. Então, enfim, despertou esse comentário, eu quis colocar aí. Algo que está apagado. Porque ao dar um nome, né, ao nomear, há um apagamento da coisa. Algo que se perde. Né? Gostei da sua associação que você fez com esse borrado. Né? Agora, eu acho que é um trabalho de análise, sem dúvida alguma, mas porque é um trabalho de constituição do sujeito. Né? É o trabalho da própria inserção do sujeito no desejo. Ou seja, a fala dele, né, traz essas articulações. Bacana. Tereza. Diga. Oi. É que eu não estou achando a sua carinha. Meu Deus. Pronto, agora sei. Que assim, como você termina assim do impossível, né, do nome do pai, nomear tudo, né? Há uma circunscrição do que é nomeado. E assim, já há algum tempo que eu penso assim, até porque eu acho que isso nos concerne, né, enquanto Secretaria do Passe, né, já estou adiantando um pouco a brasa para minha sardinha, né, e a garantia, eu penso que a nomeação, ela, perante o impossível, ela é da ordem de uma contingência e de um necessário. Por que eu estou pensando nisso? Assim, porque o contingente é aquilo que cessa de não se escrever. Então, no que você nomeia, há algo que você consegue circunscrever, mas aquilo porta o seu impossível. E nisso que não se escreve, o que é da ordem do necessário, não cessa de se escrever. Então, pensando na própria questão da nominação do AME, né? Que volta e meia isso gera debates na escola, e é fundamental que isso seja sempre debatido, né? Para que a gente também não faça das nomeações algo do possível, cessa de se escrever. Né? Então, como título, né? Como um título. Exatamente, como um título. E a nomeação de AME, eu acho que ela porta isso, é alguma coisa que, num determinado ponto, a garantia escuta, circunscreve, nomeia, mas é um trabalho de escola para que isso não deixe de se escrever. Porque o problema é esse, se da contingência a gente passa por um possível nome, que o AME nomeie, né, de uma vez por todas alguma coisa. E eu lembro só para terminar, porque o Sérgio, há um tempo, ele já faz uma questão, né? Por que as nomeações, né, do AE, né, que a gente nem usa nesse momento na escola, né? Mas essas têm uma validade, né, de 2 anos e depois ela cai. E é interessante pensar, por essa via do que eu estou trazendo, né, por que as nomeações caem. Né? Mas a do AME ela é permanente. Porque então, que o Lacan propôs assim, né? Isso, porque o Lacan propôs assim. Me parece assim, que há um acossamento ao trabalho de escola, que a nomeação de um AME não seja da ordem do possível, para que algo continue sempre se escrevendo. Né? Sim. Agora, são nomeações que também são acontecimentos distintos dentro da escola. Quando você falou do AME, da nomeação do AME, é um ponto que a gente escuta, é verdade, mas é como se a nomeação, o que sustenta a nomeação já está dado.
Porque Sim. quando alguém da escola, de alguma maneira, escuta, o que ele escuta é o nome que esse analista já deu. O analista, ao trabalhar numa escola, ele se faz nome. Ele se faz AME. Então, a garantia só vem ratificar. Ela não vem, de alguma maneira, fazer esse nome pelo analista. Eu entendo assim. Né? Ele se faz nome, ele se faz ouvir, ele se faz fala. E, ao ser escutado, isso, vamos dizer assim, isso causa o efeito, né? Traz o efeito de receber um nome. Mas ele que fez esse nome, ao se fazer ouvir, ao se fazer escutar. Não é isso? Ele só não pode colar nesse nome, né? Porque aí é a própria questão do nome próprio. Mas agora, continuando, ele precisa continuar a se fazer ouvir. Né? E como é que a gente lida com isso? Você tira o nome do AME, porque isso acontece, né? Uhum. Então, a gente ouve pensando que ele está naquele lugar de se nomear ou de se autorizar, como a gente gosta de falar, enfim. Mas, na verdade, aquilo não se efetiva. Como você falou, colou ali e fica esse nome pendurado, como se fosse um título. Um título, um enfeite. Fica esse nome ali sem nenhuma sustentação discursiva, né? Sem nenhuma sustentação dentro da escola. Então, é complicado isso, né? Enfim. É um problema para nós. Problemas cruciais da psicanálise. Uhum. E aí, mais alguém, gente? Bom, na próxima, então, eu vou ainda avançar um pouquinho mais nesse seminário. Talvez eu já comece a entrar na abordagem que ele faz do Joyce. E estamos chegando ao que resta do pai ao final de análise. Restou muita coisa, né? Vai um trabalho longo. Bom, gente, então, boa noite. Muito obrigada pela presença, obrigada pelas questões. Alexandre, se não fosse você, esse negócio de Zoom é muito mais complicado que live. Muito mais. Então, até já, né? Até já. Deixa eu sair para entrar de novo. Aos membros da escola, que agora é uma reunião que vai ser fechada. Agora é fechada, pois é. Beijinho, Ana Paula, até já. Beijo, tchau.